Evangelho, terça-feira da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora ficou glorificado o Filho do Homem. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis. E agora vos digo, como eu disse também aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o 13º capítulo do Evangelho de São João. Estamos na noite da ceia do Senhor. O Senhor está à mesa com seus discípulos e no contexto da Santa Ceia, Jesus toma a palavra e faz 2 referências. A primeira, a respeito de sua morte. A segunda, a respeito daquilo que acontecerá, será a traição de Judas. A traição de Judas e a morte de Jesus deverão confirmar a fé dos discípulos, manifestando a ciência divina de Jesus e a verdade das Escrituras. Como vimos na narrativa do Evangelho de hoje, Jesus tem o total controle, a total ciência de tudo aquilo que está acontecendo. A ponto de, quando Judas sai da sala do cenáculo, Jesus já declara o seu triunfo. Já declara a glorificação. Deixa eu pegar aqui para ler de novo para vocês. Quando ele saiu, versículo 31, disse Jesus: Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Então, já no início da paixão, a saída de Judas para entregar Jesus marca, vamos dizer assim, né? O início efetivo da paixão. Ali,
Jesus já declara o triunfo, declara a glória que o Senhor vai estabelecer sobre esse episódio. A paixão começou, né? Impelido por Satanás, Judas acaba de sair. E Jesus celebra o seu triunfo como alcançado. Ainda está todo o episódio da paixão por acontecer, mas a certeza, o Senhor já ali canta a certeza. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela sempre é realizada. O tempo que o Senhor esperou por 33 anos, enfim chegou a hora de se entregar pela nossa salvação. Não se trata de algo simples, como já tivemos a oportunidade de acompanhar nesse domingo e acompanharemos na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira. E conhecemos muito bem tudo que hoje se sabe de maneira mais aprofundada a respeito da paixão de nosso Senhor. Então, estamos diante de uma das cenas mais brutais da história da humanidade, que está ainda por acontecer, mas nós vemos o coração de Jesus já glorificando, já declarando a glória do Senhor. Isso nos faz ver como o Senhor desejou entregar-se por nós. Com que desejo o Senhor nos esperava. E se alguém dissesse, mas, ei, Jesus, a experiência que está por vir é terrível, é uma das mais difíceis até agora conhecidas, e acredito que na história talvez não se conheça uma história mais terrível do que essa em toda a sua extensão e compreensão, em toda a sua trama e acontecimentos. Mas o coração do Senhor não se intimida nem se impressiona por isso, pois grande e infinito é o seu desejo pela nossa salvação. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. É o canto do bom pastor que nós fazemos, né? No Brasil, muito tradicional. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Quanta vida eu tiver, eu vos darei. E o Senhor entrega toda a sua vida, tudo pela nossa salvação. De fato, Santo Agostinho, ontem, quando escrevia, nos dizia isso de uma maneira muito clara na Liturgia das Horas. O mais difícil foi feito. O Deus onipotente descer dos céus, se encarnar e entregar sua vida por ti. Como agora Ele não pode lhe conceder o perdão dos seus pecados e lhe restabelecer a vida na graça, se você pedir a Ele, meu Jesus, perdoa-me, tende misericórdia de mim. Tão comovente, Santo Agostinho, a intensidade com que Santo Agostinho fala isso e com que evidência isso, se a gente para pensar e fala, é mesmo, mas olha a grandeza do amor do meu Senhor, olha o que Ele já fez por mim. De fato, vai dizer São Paulo, o que poderá nos separar do amor de Deus diante de um amor tão grande como esse, diante de um amor tão intenso como esse? O Senhor proclama a glória, já ali no início da paixão, Ele já proclama a glória, a certeza da glória, pois começou. Ele veio para nos salvar. E agora deu-se início a esse tempo em que a salvação vai ser consumada. Tamanho desejo do coração de nosso Senhor na espera desse momento. Veja, meu irmão, como o teu Senhor te ama. O que nós vamos temer nessa vida? Que problema vai nos trazer aflição? Clama pelo teu Senhor, espera no teu Senhor, confia no teu Senhor, pois Ele te ama e veio por ti. Os discípulos se entreolhavam, falávamos disso no domingo, né? Tivemos a chance de retomar ontem,
E hoje, mais uma vez, podemos tocar esse pormenor. Eu falava no domingo com vocês, ouvindo a narrativa de Marcos, como os discípulos eram preocupados para saber se aquela má sorte iria cair sobre eles. Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? E perguntavam, preocupados, de não ter que amargar de agora em diante esse peso. Mas Jesus, com um coração triste e angustiado, diz aquilo, e nenhum deles ali, naquele momento, teve o cuidado de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se por acaso sou eu, livra-me de fazer esse mal contra ti. Senhor, se por acaso sou eu te peço, socorre-me, ajuda-me para que eu não venha fazer isso contra ti. Senhor, se por acaso sou eu, não permita que eu te faça chorar, meu Jesus. Nenhum deles pediu ajuda. Nenhum deles olhou para o coração sofrido de Jesus. Naquele momento, só conseguiram se preocupar em não ter sobre a própria cabeça o peso daquela ofensa ou a má fama por aquele gesto. E falávamos nesses dias, veja como o gesto de consolação daquela mulher que ontem vimos na figura de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E Marcos não fala quem se trata, diz apenas uma mulher que lança o perfume sobre Jesus, e depois Maria no Evangelho de ontem de São João sobre os pés de Jesus, mas enfim, Jesus faz a referência do quanto aquele gesto foi de consolação para o coração dele. Ele que tudo conhece e sabe o que está se passando no íntimo de Judas, sabe o que vai se passar na vida de cada um dos apóstolos, sabe aquilo que está por vir, Deus do céu. E aquela mulher cumpre esse ato de consolação, de carinho por ele. Senhor, o que eu posso fazer para consolar o teu coração? E aí nos deparamos com esse episódio dos discípulos e falávamos nesses dias, bom, eis aqui algo que vai dar muita consolação ao coração do meu Senhor. Pedir que Ele me socorra nos meus momentos de fraqueza. Pedir aquilo que os discípulos não pediram ali naquela hora e que Ele já nos falou em tantos momentos, o quanto é consolador para um coração, para o coração dele, quando uma alma espera nele e deseja a sua misericórdia. Quantos dons e graças ele está pronto a oferecer em favor da alma necessitada da sua misericórdia e que clama pelo seu socorro. E eis aqui o clamor que podemos todos os dias e nos momentos em que nos sentimos em tentação ou que corremos o risco de precipitar no mal, como ele mesmo nos ensinou, pedi, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Duas preces, dos pedidos que consolam o coração do Senhor, angustiado e sofrido pelas almas que se afastam e que arriscam de precipitar no abismo da morte eterna. Percebem? E os discípulos hoje no Evangelho estão ali preocupados em saber quem é. Mais uma vez, na narrativa de João, também fica claro que naquele momento o coração dos discípulos não estava de fato atento àquilo que Jesus expressava. Estavam preocupados em não ter sobre eles a má sorte daquele episódio. Nem mesmo depois que Jesus, mais uma vez, ontem, domingo no Evangelho de São Marcos, hoje no Evangelho de São João, adverte a Pedro a respeito da sua traição. Pedro não diz: Senhor, tende misericórdia de mim, livra-me de trazer esse sofrimento para ti, Senhor. Senhor, tende misericórdia de mim, vem em meu socorro, pois eu não quero te fazer sofrer por isso. Que jamais aconteça, que não seja assim, não vai ser assim.
e todas as outras frases que já conhecemos, que falam do encorajamento do apóstolo em acreditar nele e a pedir menos o socorro do Senhor. Mas bendito seja Deus, como já falamos, né, a respeito dessa esperança, pois eis que chegou o momento em que o galo canta e esse sinal leva Pedro a, de fato, aceitar e acolher no coração a palavra do Senhor, a verdade. E naquele momento, o seu choro amargo é o reconhecimento da necessidade da ajuda do Senhor. É o reconhecimento de que o Senhor olhou para ele com amor e, sabendo o que estava por vir, o advertiu e não deixou de amá-lo. Olha aí, o pai do filho pródigo. Estão vendo acontecer? Ele poderia ter feito muito mais contra Pedro por causa dessa resistência de Pedro. Mas ele não mudou o amor que ele sente por Pedro, mesmo vendo a resistência no coração de Pedro a acolher a sua palavra, o que é um grande testemunho de amor. Acolher a palavra do Senhor no coração é o testemunho de amor agradável a Deus. Mas Pedro não deu esse testemunho de amor, ele escutou sem acolher. E mais adiante, quando caindo em si, como também o filho da parábola caiu em si e se deu conta da verdade, chorou amargamente e encontrou no Senhor a misericórdia. Porque o Senhor havia testemunhado a sua bondade quando Pedro, ouvindo sem guardar efetivamente a palavra do Senhor no seu coração como uma escolha para si, Jesus não mudou em nada a forma como o amava. Por isso, no momento em que ele cai em si com o canto do galo e se dá conta do que tinha feito, ainda há uma esperança. O meu Senhor é bom. Misericórdia de mim, Senhor. E olha que Pedro, que quando estava se afogando, ou melhor, quando estava descendo nas águas, né, já tinha tido a experiência de gritar pelo socorro do Senhor. Mas aquela experiência ainda não tinha sido suficiente para ele aprender, digamos assim, a lição, né? E aqui estamos novamente a ver um episódio acontecendo e o apóstolo ainda precisando dar esse passo de maior confiança no Senhor, e o dará de uma maneira solene. Mas olhem a experiência de Pedro, olhem as dores do coração do Senhor e pensemos que nós podemos oferecer essa consolação pelo nosso Senhor. Já nos momentos concretos dessa semana e ao longo desse tempo pascal, suplicando o socorro de Deus nos momentos difíceis da nossa vida, confiando nesse socorro, pedindo a sua intervenção em nosso favor, pois o Deus de bondade e misericórdia é pronto para vir em nosso socorro e ser por nós o nosso libertador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.